Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo irá falar sobre mutações e mecanismos de reparo do DNA células HeLa. Muito prazer, eu sou a Camila. Olá, pessoal, eu sou o Jonathan Junqueira. Oi, pessoal, eu sou a Júlia Martins. Oi, pessoal, eu sou o Lucas. Bom, antes de darmos enfoque ao nosso seminário, que são as células HeLa, para entender essa mutação gênica, precisamos primeiro entender o que é uma mutação, como ela se origina e seus tipos. Bom, primeiramente, gostaria de dizer o que são e como se originam as mutações. As mutações gênicas, elas são mutações que vão ocorrer no material gênico de alguns indivíduos. Elas podem se originar tanto de forma natural quanto de forma induzida. Por forma natural, ela pode ser oriunda tanto de processos de mitose e meiose, síntese proteicas, às vezes apenas uma duplicação na base nitrogenada, entre outros. Pode passar. Bom, começando, vamos falar então sobre as mutações espontâneas. As mutações espontâneas, elas ocorrem sem uma causa definida. São mudanças, né, no nosso metabolismo que são herdados e elas ocorrem durante a replicação do nosso DNA. Elas ocorrem bem raramente, porém, essas frequências, elas podem variar tanto de gene para gene, metabolismo, e estudos mostram que em procariontes a frequência de mutações espontâneas, elas são muito maiores do que vistas em eucariontes. Pode passar. Bom, e no caso de mutações induzidas, elas são resultantes da exposição do indivíduo a algum tipo de organismo ou agentes mutagênicos, sejam eles físicos ou químicos, podendo ser radiação ionizante, luz ultravioleta ou alguns agentes químicos. Pode passar. Também é importante ressaltar que essas mutações gênicas, elas nem sempre vão ser, vão dar origem a anomalias ou doenças. Elas também são muito importantes para a variabilidade genética e são uma grande chave para a evolução de diversas espécies. Bom, dando enfoque a mutações gênicas espontâneas, eu gostaria de começar pela mutação silenciosa. A mutação silenciosa, ela não vai causar nenhuma anomalia ou doença, porque ela apenas vai ter uma mudança no nucleotido do DNA, mas ele não vai alterar o aminoácido sintetizado. Porém, essa mutação ela é muito importante porque ela que vai dar variabilidade genética e vai fazer essa diversidade de características. Bom, outra mutação é a mutação com alteração ou perda de sentido. Ela também vai ser uma mutação molecular, mas essa mudança do nucleotido vai causar uma alteração que vai levar à síntese de um aminoácido diferente do esperado. Vai fazer uma mudança na mensagem genética, como ocorre na anemia falciforme, já que na anemia falciforme, a mudança de o códon GAA, que passa a ser GUA, e essa substituição faz com que o glutamato vire valina e faz com que a hemoglobina ela fique em forma de foice. Outra mutação é a mutação sem sentido. Essa mutação, ela vai fazer uma alteração do nucleotido que vai causar o surgimento de um códon, que vai ser um códon de término. Isso vai fazer com que essa mensagem genética ela termine muito antes do que o esperado. E isso pode ser extremamente letal para o indivíduo. Pode passar. Bom, outra mutação é deleção. Como o nome já diz, ela vai remover uma ou mais bases do DNA.
ela pode remover tanto uma única base como milhares delas. E quando essa remoção ela ocorre com um número que não são múltiplos de 3, ela altera completamente a mensagem do gene. Outra é a inserção. Ao contrário da deleção, ela vai adicionar uma ou mais bases ao DNA. Esse número de bases ele pode variar. Porém, quando a adição ela não é uma múltiplo de 3, ela também altera a mensagem do gene. Outra mutação é a transversão. A transversão ela é a remoção de um segmento numa posição invertida num outro local do cromossomo, ou seja, ela vai tirar um segmento de DNA e colocar em outro lugar, só que, porém, ao contrário. Ela pode ser paracêntrica quando ela inclui o centômetro ou pericêntrica, ou quando não inclui o centômetro, ou pericêntrica quando inclui o centômetro. Outra mutação espontânea é a translocação. A translocação, ela vai ser uma mutação cromossômica em que um cromossomo ele vai possuir um segmento de outro que não é homólogo. Isso vai resultar de cromossomos denominados cromossomos derivados. E eles podem surgir de quebras entre cromossomos diferentes. E vai prejudicar a expressão de genes, ocasionando uma leitura errada da informação genética. Um exemplo disso é a leucemia mieloide crônica, onde há uma translocação entre o gene ABL do cromossomo 9 e o gene BCR do cromossomo 22, originando o BCR e ABL no cromossomo 22. Isso é uma translocação. Outra mutação é a duplicação. O nome já diz, ele vai duplicar um fragmento de DNA em outro local. Porém, isso, muitas vezes, ela pode alterar a grelha de leitura da proteína ou não, mas ela pode causar alguma anomalia ou não. Pode passar. Bom, as mutações induzidas, elas vão ser mutações oriundas do ambiente onde aquele indivíduo está inserido, podendo ser entre agentes mutagênicos, que podem ser substâncias químicas ou radiações que vão aumentar a probabilidade de ocorrência. Bom, esses agentes podem ser naturais, como a radiação, raios cômicos, luz solar, minerais radiativos das crostas terrestres, certo? Minerais das crostas, sendo eles urânio, rádio, carbono 14, e substâncias químicas que podem ser alquilantes, acidrina, drogas usadas em quimioterapia, entre outros. Um tipo de radiação induzida muito famosa é a radiação UV, já que essas radiações, elas vão produzir radicais livres que são altamente reativos e podem alterar as bases do DNA para formar formas não reconhecíveis ou causar anormalidades cromossômicas. Então, essas radiações ultravioletas, elas vão ser absorvidas pela timina do DNA, que vai promover um estabelecimento de ligações covalentes entre as bases, o que pode causar problemas na replicação do DNA. Muito obrigada. Eu passo agora para a parte da célula HeLa. Bem, a Henrietta Lacks foi uma mulher negra que viveu entre 1920 a 1950 nos Estados Unidos. Ela foi uma paciente que revolucionou a medicina, porque um certo dia ela acordou com dores agudas e um sangramento intenso e acabou descobrindo que estava em um estágio avançado de câncer, causado pelo vírus do HPV. Após o seu ginecologista retirar algumas amostras para análise, uma do tecido saudável e outra do tecido afetado, elas foram enviadas para um cientista chamado George Jay, que na época trabalhava procurando a cura do câncer. Ele teve uma surpresa analisando essas células malignas, porque elas não paravam de se multiplicar. E aí ele viu ali um avanço, porque ela podia auxiliar em inúmeros estudos nas mais variadas áreas, que a gente vai ver melhor um pouco sobre ela ao longo do trabalho. Um fato é que, após a sua morte, as células da Henrietta continuaram sendo utilizadas em estudos e acabaram sendo denominadas como células HeLa, em homenagem ao nome dela.
Mas os seus familiares, o seu marido e seus 5 filhos, eles nunca ficaram sabendo, nunca tomaram ciência desses estudos sendo feitos com as suas células e também nunca receberam porcentagem de nenhum lucro que as células conseguiram produzir, seja na indústria farmacêutica quanto na medicina ao todo. Só depois de uns 20 anos que eles descobriram melhor sobre isso. Bom, agora sabendo, né, sobre as mutações, os tipos de mutações, sabendo o contexto histórico, a gente pode acabar se perguntando, então, que é o enfoque do seminário. O que são as células Vila? Bom, basicamente, as células Vila, elas não são nada mais nada menos do que células malignas que não param nunca de se duplicar. Ou seja, uma vira duas, duas vira quatro e assim por diante. Pode passar. Então quer dizer que não existe nenhuma diferença entre as células HeLa e as células de cancerígenas malignas? Então, aí a resposta é não. Por quê? Porque as células HeLa, de acordo com os estudos, elas possuem diversas mutações, tanto morfológicas quanto mutações genéticas. E essas mutações fazem com que elas se diferenciem das células malignas. Há também estudos que mostram que existem células HeLa que chegam a ter até 82 cromossomos. Então, com isso, conseguimos perceber essas diferenças. Pode passar. Agora, só uma brincadeira, até porque a gente consegue, com isso, até fazer uma lei. Porque toda célula HeLa é uma célula maligna, mas nem toda célula maligna é uma célula HeLa. Pode passar. Então, com isso, a gente pode também, de novo, estar se perguntando mais quais são os fatores que fazem essas células se dividirem ilimitadamente? Então, atualmente, os cientistas ainda não sabem direito o que faz essas células se dividirem para sempre. Porém, até o momento, o que nós sabemos é que existem fatores que influenciam isso. Um dos fatores, por exemplo, é a apoptose. Sabendo, então, que essa apoptose ela influencia as células HeLa a se multiplicar infinitamente, a gente tem que saber o que é, então, essa apoptose. A apoptose ela é um processo de morte celular programada. Pode passar. E como que funciona, né? Como que ocorre essa apoptose? Bom, o citoesqueleto da célula, ele se colapsa, depois o envelope nuclear, ele acaba se desmontando, logo após isso, o núcleo, ele se quebra em vários fragmentos de 200 pares de base, depois disso, os constituintes da célula, eles acabam sendo fragmentados, literalmente, da célula, e cobertos por uma membrana. E essa membrana, esses constituintes mais essa membrana, é o que nós chamamos de corpos apoptóticos. E o interessante é a gente perceber que esses corpos apoptóticos, eles não ficam para sempre vagando pelo organismo. Eles possuem uma superfície modificada que induz a fagocitose. Pode passar. Agora a gente entendeu, então, o que é a apoptose. Mas por que a apoptose ocorre? É importante a gente saber também que existem vários fatores que induzem a apoptose. Mas o principal que a gente vai dar um enfoque agora vai ser esse que eu vou falar agora. Porque ele influencia na célula HeLa. Por que a apoptose ela ocorre? Quais são os fatores? Um dos fatores é que as células normais, elas não se dividem limitadamente. Por quê? Elas não se dividem assim porque, com o tempo, como é mostrado nessa figura, os cromossomos ali, de 2009 e de 2019, eles são diferentes. O que tem de diferente? É que o telômero de um está mais gasto do que o outro. E qual que está mais gasto? O mais antigo. Ou seja, quanto mais a célula vai se dividindo, mais ela vai tendo seus telômeros gastos. E com esse desgaste, imagine os telômeros como uma proteção dos cromossomos. Então, com esse desgaste, a célula olha para si e fala, poxa, meus cromossomos eles estão gastos. Então, não faz sentido ela continuar se dividindo porque tem risco de dano celular. Pode passar. Então, tudo bem. A gente descobriu o porquê, mas então qual que é a relação
da apoptose com a célula Zila se multiplicarem infinitamente. É justamente esse, porque como as células Zila elas possuem uma divisão infinita, elas também possuem uma telomerase ativa, com que faz com que seus telômeros nunca sejam gastos. Ou seja, quando a célula ela olha para os seus cromossomos, eles não estão gastos, então elas ficam nessa constante duplicação infinita das células Zila que acontece até hoje. Agora eu passo para o Jonathan. Bom, como já foi apresentado pelo Lucas, né, nós temos aí, então, várias estruturas e características que estão ligadas a essa longa vida dessas células HeLa, né? Duas dessas estruturas, né, como ele também já comentou, são os telômeros e a enzima telomerase. Para a gente entender melhor todo o mecanismo dessa célula, a gente precisa entender a função de cada uma dessas estruturas. Então, nós temos os telômeros, que são essas regiões, né, na extremidade de cada cromossomo. A gente pode ver aí por essa imagem que são essa estrutura amarela, tá? Elas estão aí citadinhas, né, telômero ali. E eles têm função de proteção do cromossomo, né? Então, evitar que o cromossomo seja degradado por alguma eventual causalidade. Cada um dos organismos, né, eles possuem uma sequência desse telômero diferente. No caso aí, eu acabei citando, né, no slide aí, a sequência que os organismos dos mamíferos apresentam, né? E como o Lucas também já falou, né, em cada processo celular que a célula, no caso, ela passa, esses telômeros eles são encurtados, né? Então, cada vez mais eles vão ficando curtos, até que a célula passe pelo processo da apoptose. Mas então, para que a gente consiga entender o porquê que as células HeLa elas permanecem por muito tempo vivas, a gente precisa entender a função, então, da enzima telomerase, né? Ela é uma transcriptase reversa, tá? E ela tem essa função de reparação desses telômeros, da codificação desses telômeros, né? Tudo o que essa estrutura do telômero apresenta. Então, essa célula, essa enzima, ela está ali sempre fazendo essa regeneração, né, desse telômero. Então, ela sintetiza novos códons, né, dos telômeros, né, do DNA que está presente ali nos telômeros, a partir de um RNA molde. Então, ela vai sintetizando, vai adicionando esses nucleotídeos, né, e depois ela realiza o processo de transcrição. Então, ela vai formar esse DNA. E aí a gente tem como exemplos, né, de células que apresentam essa intensa atividade da enzima telomerase, as células germinativas, a célula-tronco, as células cancerígenas, tumorais, e como já foi dito, né, e vai ser dito aqui ao longo do nosso trabalho, as células HeLa. Pode passar. Então, novamente, para a gente entender melhor, né, por que as células, o que a telomerase e os telômeros têm a ver, né, com essa imortalidade das células HeLa? Bom, como eu já falei, a alta taxa de divisão, né, que algumas células apresentam, essas células que apresentam essa alta taxa de divisão celular, elas apresentam, então, uma alta atividade da enzima também, né, justamente porque é essa enzima que vai fazer essa reparação do telômero e fazer com que a célula, então, continue viva. E aí, como está escrito aí no slide, né, as células HeLa, elas não apresentam essa degradação do telômero, né? Por quê? Porque a enzima telomerase está ali sempre regenerando essa região do telômero, né? Então, a partir dos estudos, eles descobriram que existia uma similaridade das células HeLa com as células cancerígenas, justamente por conta dessa característica. E então 90% dos tumores, né, que o corpo humano apresenta, tem essa característica também. E aí, para a gente ter uma noção, né, do quão frequente é essa divisão celular por parte dessas células, uma célula normal, né, uma célula somática normal, ela se divide até 70 vezes. Então, uma célula HeLa, uma célula tronco ou germinativa, ela vai se dividir muito mais vezes do que isso. Pode passar.
Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a aplicabilidade dessas células que a gente conheceu agora. Depois dela ser descoberta, elas foram enviadas para o mundo todo para que vários cientistas pudessem estudar melhor e utilizá-las em suas pesquisas. E a partir disso, vieram muitas vacinas importantes, como a de sarampo, a de cachumba, ebola, HIV, além de muitos avanços sobre o vírus HPV, que foi de onde ela teve origem, e tudo isso foi um grande avanço para a medicina. Através dela também, é muito interessante, foi possível a criação de uma substância que auxilia na melhor visualização de algumas células. Com isso, a gente conseguiu descobrir que as células humanas têm 46 cromossomos na sua composição. Bem, aqui a gente tem algumas curiosidades para falar que atualmente as células da Henrietta continuam a se dividir, ou seja, estão se dividindo há 69 anos e, sem pretensão de parar. E são comercializados mundialmente, tendo em vista que 20% das células cultivadas estão infectadas com a célula HeLa. Um vídeo e um filme, caso vocês queiram conhecer mais, e é isso. Muito obrigada.